Já aconteceu com você de alguém querer se aproximar, querendo se relacionar com você, e você sente medo, desconfiança, ou simplesmente não consegue sentir nada pela pessoa? E às vezes nem é falta de amor, você até gosta da pessoa, reconhece que pode estabelecer um vínculo de amor, mas no fundo você tem medo de se machucar novamente. E esse medo, ele nasce de traumas, de relacionamentos passados que deram errado. E eu entendo o que você está passando. Eu já vivi isso. E, na verdade, ainda tenho alguns resquícios de traumas que eu vivi em um relacionamento anterior. Um relacionamento que durou 10 anos, mas onde gerou muitas feridas. Onde eu feri e fui ferido também. Então, isso deixa marcas, isso faz com que a gente bloqueie os nossos sentimentos e também se constrói muros. Muros são construídos quando a gente se decepciona na área do amor. Mas isso tudo não é sobre o outro, é sobre o que eu vivi, sobre a minha história, sobre as minhas experiências, sobre o que ficou em mim. Muita gente vive esse bloqueio. Às vezes até acha que já está curada, mas na verdade ainda tem grandes muros em sua vida. Para a gente entender um pouco sobre essa questão do bloqueio emocional, a gente tem que entender que relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos ou até mesmo os traumas da infância, tudo isso se torna uma ameaça emocional para a nossa vida. Nosso cérebro, uma vez que ele identifica esses padrões que aconteceram no passado, ele começa a projetar tudo para um novo relacionamento que você está vivendo. Tudo ele começa a buscar ali na memória, tudo aquilo que já está registrado, é o que ele conhece. Então, às vezes você conhece uma nova pessoa, e às vezes a pessoa é até muito boa, só que você só tem registrado na sua mente aqueles padrões tóxicos. E aí que está o problema. Muitas das vezes as pessoas até sabotam as novas relações, porque a única coisa que ela conhece é relacionamento tóxico, pessoas que sempre estão ferindo elas. Então, isso torna tudo mais difícil. Existem estudos de neurociência que falam que esse trauma relacional, eles ativam as mesmas regiões do cérebro, regiões essas de dor física mesmo. Então, assim, quando a gente sofre um trauma de um relacionamento, a gente vai a todo momento evitar de sentir essa dor novamente, porque a área é a mesma no cérebro. Então você inicia um novo relacionamento e aí, como eu falei, mesmo a pessoa sendo boa, aquilo o cérebro já registrou essa dor e ele sente como se você fosse sentir uma dor física mesmo. Então, para evitar esse sofrimento, ele já bloqueia aquela emoção e aí você sente essa rigidez, essa dificuldade. Hoje, devido a tudo que eu passei na minha vida, eu ainda sou uma pessoa bastante fechada nessa área. Embora eu esteja conhecendo novas pessoas, me relacionando com novas pessoas, eu ainda vejo que eu tenho muitos bloqueios ainda. Então eu sei, se você estiver passando por isso, eu sei que você está passando. Realmente isso não é fácil, é um processo, não é da noite para o dia. Isso requer um trabalho, principalmente de um psicólogo te ajudando, te orientando nesse processo. O que acontece também é uma hipervigilância. Você fica todo o tempo desconfiado, você não quer se abrir para qualquer pessoa, tudo você enxerga como se fosse uma ameaça. E essa hipervigilância, isso causa um esgotamento profundo na nossa mente. A gente a todo momento, você a todo momento que está conversando com a pessoa, tem que ficar imaginando o que aquela pessoa pode estar querendo por trás daquelas palavras. E às vezes a pessoa não quer nada, a pessoa só quer te amar, só quer te respeitar, mas você já é tão traumatizado ou traumatizada que você se sente muitas das vezes violada ali naquele momento daquela conversa. E olha só, você começa a interpretar o carinho como uma manipulação, ou até mesmo a atenção como um interesse temporário. Então isso fica difícil você estabelecer uma relação duradoura. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre 5 feridas que travam o amor, que bloqueiam, que criam muros na nossa vida, segundo a minha experiência mesmo, segundo o que eu já vivi ou o que eu vivo ainda. Alguma dessas feridas eu tenho ainda na minha vida,
estou trabalhando em terapia, né? Porque, embora eu não tenha dado certo no relacionamento passado, não quer dizer que os próximos serão iguais. Então, vamos lá. A primeira ferida, eu notei aqui, é a rejeição. A rejeição, ela faz com que a gente crie um medo mesmo de não ser bom o suficiente. E com isso a gente acaba se afastando das pessoas, e porque a gente acha que a gente nunca é bom o suficiente. Ah, deu errado no relacionamento passado, então nesse também eu não vou ser bom o suficiente. E a gente atrai e traz toda aquela culpa para a gente, e a gente já se fecha mesmo e expulsa as pessoas boas da nossa vida por causa disso. A segunda ferida é o abandono, pois ela gera dependência ou evitamento. E aí, tanto você pode se apegar demais, ou já abrir mão da pessoa ali e evitá-la a qualquer momento, a qualquer custo. Então, o abandono é uma ferida profunda e muito comum em quem já sofreu algum trauma em relacionamentos passados. A terceira ferida é a humilhação. Você se sente com vergonha de expor suas vulnerabilidades, por medo mesmo de ser humilhado. Você já foi tão ferida, tão ferido, as pessoas já te falaram tantas coisas que você fica com medo de se abrir novamente. Medo dessa humilhação, porque é realmente muito triste você ser humilhado por uma pessoa, principalmente aquela pessoa que você fala que ama, você gosta, você às vezes está dentro da própria casa com ela. A quarta ferida seria a traição. E a traição talvez está entre as piores, porque há ali uma quebra de confiança. E quando a confiança é quebrada, é muito difícil de ser restabelecida. Na maioria dos casamentos, uma vez que houve traição, não há como mais restaurar. É como se fosse um copo de vidro que quebrou. Você pode colar, mas ele não fica igual novamente. A quinta ferida seria a injustiça. E ela cria uma rigidez emocional, que é uma tentativa de controlar tudo e não sentir dor. E com isso, não tem como você se abrir para o outro se você está tão rígido, está tão preso. Os seus sentimentos é muito difícil de ser acessado. Hoje, eu passo um pouco disso na minha vida. Às vezes eu sinto que eu tenho um pouco de dificuldade de me expressar, de mostrar, né, que eu realmente estou amando a pessoa. E não é que às vezes que eu não estou amando. Às vezes estou gostando muito da pessoa, mas tenho esse resquício dessa rigidez. Isso vem de traumas, vem de relacionamentos passados que não deram certo. Mas a gente tem que entender que nada vai ser igual. As pessoas não são iguais. Nós já não somos mais iguais. A gente evolui. Uma vez que a gente se permite passar por um tratamento psicológico, a gente muda. A gente já não é mais aquela pessoa que tolera o intolerável. Eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo do medo de amar. Eu vou colocando aqui na tela esse ciclo. Você vai ver como que funciona essa dinâmica na nossa vida. Primeiramente, é estabelecido um trauma. Aconteceu um trauma, você se frustrou no seu relacionamento, às vezes foi casada há muitos anos e não deu certo. Então, estabeleceu esse trauma. Às vezes o relacionamento também foi muito tóxico, com uma pessoa narcisista. Então, estabeleceu esse trauma, a partir daí vem o medo. E esse medo, ele gera essa autoproteção, que são essas feridas que eu acabei de falar. Toda essa autoproteção faz com que você passe a se isolar. E o isolamento vem a solidão. E a solidão, ela gera essas tentativas frustradas. Você tenta, mas não consegue, volta para a solidão. Tenta novamente algum relacionamento e não dá. E com isso tudo, há um grande reforço do medo. E cada vez que esse medo é reforçado, ele vai criando uma barreira enorme, uma barreira muito grande, ao ponto de você achar que é impossível de destruir essa muralha da China que foi criada na sua vida. E aí você diz, ninguém presta. Não, homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Eu estou cansado disso, ninguém presta, todo mundo é ruim mesmo, eu também não presto. Aí você começa um eterno vitimismo. Mas na verdade tudo é o cérebro dizendo, eu não quero sentir isso de novo. Não, basta.
Isso já está doendo na minha alma, no meu corpo. E aí você vai evitar qualquer relacionamento mesmo. Então eu vou falar sobre como se libertar disso, desse padrão. Volto a dizer, eu ainda vivo esse processo, eu ainda estou passando por isso, ainda estou me curando de muitas feridas. Mas o primeiro passo que eu diria é aceitar essa dor, reconhecer essa ferida. Isso já é o primeiro passo, entender que você precisa de ajuda, de que você criou realmente bloqueios, levantou muros e que você precisa, de agora para frente, começar esse processo de desconstrução dessas crenças limitantes, dessas crenças relacionadas a relacionamento, que na maioria das vezes são crenças mentirosas, são crenças que foram nascidas, criadas de um trauma, e tudo que vem de um trauma não é verdade, aquilo foi imposto a você e você não tem culpa. Segunda coisa é parar de se culpar. Na época você reagiu com as armas que você tinha. Você não tinha autoconhecimento, você não tinha, às vezes, uma rede de apoio onde você podia fazer perguntas e ter com isso respostas de pessoas curadas mesmo. Às vezes o meio familiar ou as suas amizades eram amizades tóxicas também. Então, assim, não se culpe. Entenda que você viveu com aquilo que você tinha. Terceiro ponto importantíssimo, terapia. A busca pelo autoconhecimento. Você só vai conseguir se transformar em uma nova pessoa e, a partir daí, você atrair pessoas curadas para a sua vida se você se permitir a se autoconhecer. E não há nada melhor do que a terapia para fazer isso. Existem excelentes profissionais que estão aí para nos ajudar. Eu, inclusive, faço terapia até hoje, inclusive sobre esse assunto ligado a relacionamento, com uma psicóloga. Então, indico a vocês, não deixem de procurar ajuda profissional, ajuda de quem é qualificado, de quem vive relacionamentos sadios. Procure também amigos que você vê que vivem bons relacionamentos, para que vocês possam ver que existe sim a possibilidade de conhecer novas pessoas, de atrair novas pessoas, entender também que nem todo relacionamento é tóxico, existe sim pessoas que vivem casamentos maravilhosos. Outro ponto importante, o reaprendizado emocional. É você se permitir a pequenas doses de amor. Comece com uma amizade sincera, depois vai avançando, quem sabe um relacionamento, se permitir um namoro e no futuro um novo relacionamento, quem sabe um casamento ou não, morar junto, não importa. Mas vai se permitindo aos poucos, vai liberando o seu coração novamente. Não se feche por completo. A vida ela é muito curta. E se você tiver uma pessoa do seu lado, pode ser muito mais leve essa vida. Mas se você também achar que não está no momento certo e quer viver a sua vida só, está tudo certo também. Tem pessoas que lidam muito bem em estar sozinhas, estarem com a companhia delas mesmas. Isso é importante. Não se cobre também se você não está se sentindo aberto no momento para um novo relacionamento. Eu só quero que você entenda que pode haver dentro de você muros, bloqueios, e seria bom se você tirasse esses bloqueios, até mesmo para que você estabeleça amizades verdadeiras, porque é muito ruim você também andar desconfiando de todo mundo, achar que todo mundo só quer te ferir, só quer te machucar. E às vezes você está olhando essas situações com o óculos do trauma. O óculos do trauma só permite ver o lado mal das pessoas. Na verdade, o coração ele não precisa esquecer para voltar a amar. Sabe o que ele precisa? É ser ouvido. Se você encontrar uma pessoa que está disposta a te ouvir, a te entender, a fazer de você realmente um ser humano melhor, se permita amar, se permita a se relacionar com pessoas de bem, pessoas curadas, pessoas que querem ver você sempre melhor. Eu acho que esse é o caminho que eu tenho buscado para mim, me relacionar com pessoas que querem me colocar para cima, pessoas que entendem o meu processo. É muito importante que você, ao encontrar uma pessoa para se relacionar, que você entenda que você só pode aceitar uma pessoa
que ela está disposta a entender o seu processo, que ela está disposta a entender que você não vai se abrir da noite para o dia, não vai ser rápido, vai ser um processo, mas que você está disposta a viver esse processo, está disposta a amar novamente. Então faça isso, procure ajuda e comenta aqui se você já passou por isso na sua vida, se você já viveu momentos de bloqueios, de sentimentos, se você já teve dificuldade em se abrir novamente após um trauma de um relacionamento anterior. Conta aqui que eu quero saber um pouquinho da sua história. Porque quando você cura suas feridas, o amor deixa de ser um trauma, deixa de ser uma ameaça e volta a ser um abrigo. E talvez o maior amor que você vai viver seja o de finalmente viver seguro dentro de si.